Nossa missão agora aqui vai ser entender o processo de respiração celular em 10 minutos. Então, força, foco, concentração e vem comigo. Olha só, primeiro de tudo eu quero te explicar aqui essa questão da equação do processo de respiração celular. Respiração é um processo de produção de energia e essa energia vai ser na forma de ATP, que é a molécula, adenosina trifosfato, que a célula utiliza para suas reações energéticas. Então, nós teremos aqui que a fonte, a molécula da qual a gente vai tirar essa energia para produzir o ATP, essa molécula vai ser a glicose. Então a gente vai pegar aqui o C6H12O6, que é a glicose, mais o oxigênio, que vai ter um papel muito importante aqui nesse processo. Nós vamos aqui produzir gás carbônico e água dentro dessa reação, desse processo complexo, Mas aqui a gente vai minimizar bem para que você entenda. Então vamos embora. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que existem 3 etapas no processo de respiração celular. Então, a etapa número 1 é a quebra da glicose. Então, se esse processo é a quebra da glicose, olha aqui, ele tem um nome. Essa primeira etapa aqui vai ser a glicólise, tá? Lise, lembra? Quer dizer quebra. Então, a gente vai pegar essa molécula de glicose e a gente vai, nessa quebra, produzir 2 moléculas de ácido pirúvico, substâncias que vão ter 3 carbonos cada uma, tá ok? Então, nessa produção, a gente vai ter o quê? A produção de 4 moléculas de ATP. Então, isso aí é saldo? Na verdade, não, porque quando essa glicose aqui vai começar o seu processo de reação, ela, digamos assim, toma emprestado, tá? 2 ATPs da célula, tá? Vai pegar 2 ATPs emprestados da célula, depois eu te pago, empresta aqui, e aí ela vai produzir 4. Então, como ela produz 4, mas já está devendo 2, Então, ela vai deixar aqueles 2 ali de pagamento e vamos ter um saldo de 2 ATPs. Outra coisa muito importante, à medida que você vai tendo quebras e quebras e quebras de moléculas, a gente vai tendo também aí a produção de hidrogênios que não podem ficar livres dentro da célula. Os hidrogênios poderiam causar um estrago dentro da célula. Então, o que é que vai acontecer? Durante todo esse processo, existe a participação de substâncias que são NAD, você está vendo ele aqui, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato. É melhor ficar com NAD mesmo, E nós temos o FAD, que é a flavina, adenina, dinucleotídeo fosfato. FAD, por favor, Então, eles vão ser aceptores, transportadores intermediários de hidrogênio, tá? No final de tudo, vou logo adiantar aqui e fazer um spoiler, O que vai acontecer? No final, o NAD e o FAD vão pegar esses hidrogênios, vão ligar a esse oxigênio que entra no processo de respiração celular e vão produzir a água. Por isso que é importante saber que essa equação. Então, essa água que é produzida, ela vem dos hidrogênios transportados pelo NAD e pelo FAD e também do oxigênio que entrou no processo. Por isso que nós precisamos ter oxigênio, ok? Muito bem, então essa primeira etapa é a glicólise. E imagina que esse quadro aqui é a célula, aqui é a mitocôndria. Esse processo de glicólise vai acontecer fora da mitocôndria. Ele vai acontecer no hialoplasma, tá ok? Então não esquece isso aqui é muito importante, Essa fase da glicólise, ela vai acontecer no hialoplasma, tá ok? Vai acontecer no citoplasma aqui da célula, tá ok? Muito bem, então nós temos a próxima etapa. A próxima etapa que vai acontecer aqui vai ser o chamado ciclo de Krebs, O temido ciclo de Krebs, porque ele tem muitas reações e tal. Só que esse ciclo de Krebs aqui, você não tem que saber as reações que vão acontecer nele, tá bom? O vestibular não vai perguntar quais são as reações, isso é uma coisa deixa para a faculdade, para a bioquímica, aí você vai ver o que é bom para tosse. Então, nesse ciclo de Krebs aqui, ele vai acontecer numa região chamada matriz mitocondrial. Tá certo? Que é onde, professor? Que é bem aqui, Aqui você tem a matriz mitocondrial, essa parte interna aqui da mitocôndria, tá ok? Então, esse ácido pirúvico, ele não vai entrar no ciclo, mas esse ácido pirúvico ele vai ser convertido aqui ao chamado acetil-CoA, que é acetil-coenzima A.
Para que ele se converta, ele vai perder um gás carbônico aqui, preste bem atenção, ele está perdendo gás carbônico por molécula. Detalhe é que eu vou pegar esse ácido pirúvico aqui e o que eu fizer para esse aqui acontece vezes 2, porque são 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? O que eu fizer para um serve para os 2. Então, esse ácido pirúvico aqui ele perde hidrogênios, aí o NAD vem buscar e também nós temos aqui o gás carbônico sendo eliminado. Então eu vou ter agora a formação do acetil coenzima A, porque essa coenzima A vem se ligar aqui a esse ácido acético aqui. Então eu vou ter o acetil coenzima A entrando no ciclo de Krebs. Então, na verdade, são 2 ciclos. Tudo que eu fizer aqui, você está vendo na verdade são 2 ciclos, tá? Isso aqui vai acontecer, vou até aumentar aqui, ó. Vai acontecer para 2. Então, muito bem, nós temos aí, então, 2 ciclos de Krebs. E o que eu tenho que saber sobre cada ciclo desse? Cada ciclo, ele vai produzir, ó, 3 NADs, ele vai produzir um FAD e apenas um ATP, tá bom? Mas para que eu vou querer esse monte de NAD e FAD? Por que eles são importantes aqui? É aí que eu quero que você entenda uma coisa interessante. Cada NAD é responsável por produzir ATPs e cada FAD também, tá ok? Alguns autores, né, dizem que cada NAD recarrega 3 ATPs. Alguns dizem que recarrega 2,5. A gente vai adotar aqui nesse resumo 12,5, nessa aula, nesse resumo aqui sobre esse assunto, tá ok? E cada FAD, segundo alguns autores, recarrega 2. E aqui nós temos 1,5. Então a gente vai ficar com esse 1,5, vai adotar esse conceito aqui também nessa aula, tá bom? Então, veja bem. Depois que esse ciclo acaba, nós estamos na célula com muitos NADs e muitos FADs. Então vai começar a terceira etapa. Essa é a primeira, a glicólise. Ciclo de Krebs é a segunda. E nós vamos ter mais uma aqui, chamada de cadeia respiratória. Tá ok? Então, cadeia respiratória. Tem outros nomes, né? Fosforilação oxidativa, mas enfim. Cadeia respiratória é o mais simples. Então, lá, basicamente aqui, nós vamos ter o quê? O descontar, o transformar aqui esses NADs em ATP, tá ok? E esse processo vai acontecer aqui, ó. Esse processo é bem cheio de detalhes também e vai acontecer aqui nas chamadas cristas mitocondriais. Tá bom? Então, a primeira fase no hialoplasma, a segunda fase na matriz mitocondrial e a terceira fase nas chamadas cristas mitocondriais. Tá ok? Então, veja só. Aqui, então, vamos ter que fazer umas continhas. Eu tenho que fazer aqui, observar esse esquema, tá? Que é o esquema já bem reduzido, já bem resumido, tá? Para a gente entender o processo. Quantos NADs a gente produziu aqui ao longo do processo? Quantos NADs? Eu já adiantei aqui, já fiz um outro spoiler. São 10. Mas, professor, por que são 10? Porque, veja bem, vem aqui comigo, ó. Aqui nós temos 2. Nessa primeira quebra nós temos 2 aqui, ó. Estão vendo? Da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Depois, cada ácido pirúvico vai liberar 1. Mas não são 2 ácidos pirúvicos? Sim. Então, são 2 NADs. Então, 2 mais 2, 4. Já vou ter 4 NADs aí. Ok? Agora, cada ciclo de Krebs tem 3. Como são 2 ciclos, um para cada ácido pirúvico que se originou aqui, então eu vou ter 6. Então, 6 com esses 4 iniciais aqui, eu vou ter 10. Tá ok? Então, são 10 NADs. FAD já é mais fácil de você entender, porque ele só apareceu aqui, ó. FAD só apareceu no ciclo de Krebs. Como são 2 ciclos, eu vou ter 2 FADs aqui. Então, eu coloquei 2. E em termos de ATP, eu coloquei logo com um saldo. Lembra que aqui, mas aqui eu produzi 4. Mas saldo de 2. 2, porque ela pagou aqueles 2 que ela pegou emprestado lá no começo, lembra? Então, 2 da glicólise, aqui, saldo, com mais 2 aqui. Mais uma vez eu te lembro. Aqui você vê 1, mas são 2 ciclos. 2 e 2, 4. Então, são 4 ATPs. Então, vem aqui comigo, ó. Se eu tenho 10 e cada um vale 2,5, então eu vou ter 25 ATPs aqui, ó. 25, ok? Cada FAD recarrega 1,5 ATPs, produz 1,5. Como são 2,
eu vou ter 3 ATPs. E aqui eu vou repetir só para ficar organizado. 4 ATPs, 4 mesmo aqui, ó. Então, 4 ATPs aqui. Saldo total de produção, ó, 25 mais 3, 28. E aqui, 28 com 4, eu vou ter 32 ATPs. Se a gente tivesse utilizado aquela outra regra, né, e adotar aqui 3 e 2, você teria um saldo de 38. Então, alguns livros, algumas aulas, você vai ver 38 e alguns 32. A gente está adotando essa daqui, a maioria dos autores concorda com ela, então esse é o saldo, esse é o processo, tá? Vou até afastar aqui para você tirar seu print e aí você vai estudar esse assunto baseado nesse resumo aqui em apenas 10 minutos, tá bom? Um grande abraço, espero estar contribuindo com o teu estudo e a gente se vê num próximo vídeo.